Mateus, capítulo 27, versículo 28. Quem achou, diga amém bem forte ao Senhor. Diz assim: E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Tendo lido este texto, eu quero falar com os irmãos o seguinte tema: o Salvador na sala do sofrimento. O Salvador na sala do sofrimento. Você pode se assentar, meu muito obrigado. Você sabe que Jesus deu o seu último fôlego de vida quando estava crucificado na tarde de uma sexta-feira. Mas já na noite de quinta-feira e no início da manhã de sexta, Jesus passou em julgamento diante do tribunal. Primeiro, um conselho, um tribunal romano e um tribunal judeu. Jesus ele é julgado por Pilatos, por Herodes, por Anás. Jesus, após ser julgado, ele é condenado à morte. Houve algumas distorções no julgamento que fizeram para Jesus. Em primeiro lugar, os judeus não tinham por costume julgar as pessoas à noite. Jesus foi julgado à noite. Em segundo lugar, os judeus tinham por costume, no mínimo, 2 testemunhas contra o réu, contra a pessoa que estava sendo julgada. E em terceiro lugar, não se dava o veredito, não se dava condenação no primeiro dia de julgamento. Era necessário, no mínimo, 2 dias de julgamento para condenar a pessoa. A morte de Jesus, então, sendo dada como certa pelo tribunal judeu, ela precisava ser autorizada pelos romanos, precisava ser autorizada pelo império. Jesus, então, diante de Pilatos, Pilatos dá a ordem. O governador, a autoridade romana, dá a ordem de que Jesus deveria ser, então, crucificado. Antes de Jesus partir para a cruz, Pilatos dá a ordem de que ele deveria ser açoitado. Você sabe o quão cruel, o quão terrível era essa sessão de açoites que a pessoa passava. Pendurada em um tronco, essa pessoa levava uma sessão de açoites, onde os seus membros interiores eram expostos de tão terrível que era a sessão de açoites. Após Jesus passar por essa sessão de açoites, pelos fortes soldados romanos, Jesus é pego pelos guardas e é levado para uma sala. Mateus diz que essa sala se chamava o pretório, era onde se reunia a guarda dos romanos, e lá é convidado a corte dos judeus, os religiosos. Para essa sala são convidados os principais soldados, para essa sala é convidado muitas pessoas, e Jesus é levado para essa sala. Essa sala passa a ser agora a sala do sofrimento, a sala dos horrores. Jesus passa por ali, por uma sessão de tortura, de escárnio e de deboche dentro dessa sala. Você sabe que o motivo, a acusação formal que Jesus fora acusado de morte era por ele se passar ser o rei dos judeus.
por ele se dizer rei dos judeus, Jesus é condenado à morte. Então agora nessa sala, os soldados vão dar vestimentas, vão dar acessórios para Jesus, para ele se passar como um rei. Eles dão um trono, eles dão uma coroa de mentira, eles dão um cetro de mentira, eles dão uma capa de mentira, e Jesus passa a ser debochado, escarnecido, se passando como um rei. Eu quero te convidar essa noite a entrar comigo dentro dessa sala. Essa sala onde Jesus estava sofrendo. Essa sala dos horrores. Quando nós abrimos a porta dessa sala, nós vamos ver uma sala cheia, uma sala repleta. Grandes pessoas da sociedade, fortes soldados, a guarda toda estava ali naquela sala. Entrando, pedindo passagem para os soldados, nós vamos observar dentro daquela sala um homem que havia passado por uma sessão de açoites. Era Jesus. Jesus estava sangrando. Observando mais ainda na sala, nós vamos ver que Jesus estava passando por fortes dores. Havia passado pelos açoites. Nós vamos ver ainda melhor, observando mais nessa sala, nós vamos ver a face de Jesus. A face santa, a face meiga. A face de Jesus estava sendo agora cuspida, esbofeteada. Os soldados vinham e davam murros em Jesus. Observando mais ainda, nós vamos ver aquele que era acostumado a ganhar ações de graças no céu. Aquele que estava acostumado a ganhar os louvores dos serafins, dos querubins, os louvores do céu. Agora estava ouvindo os palavrões dos soldados. Estava ouvindo os deboches dos soldados. Nós vamos observar mais ainda e vamos ver que a carne, o corpo de Jesus, o corpo que não conheceu o pecado, o corpo que nunca errou, a carne que nunca errou, estava sendo agora torturada, estava passando agora por horrores terríveis. Nós vamos ver que os seus ouvidos, os ouvidos acostumados aos louvores do céu, agora ouviam os deboches e os palavrões. Essa sala era a sala do sofrimento. Mas sabe o que motivava Jesus naquele momento? Sabe o que dava força para Jesus continuar? É que ele sabia que milhares de anos depois, Jesus estaria já ressuscitado e vivo para todo sempre. E ele não estaria mais no meio de fortes soldados que falavam palavrões. Ele não estaria mais no meio de fortes soldados que batiam nele. Mas ele estaria andando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, que não estariam cuspindo e não estariam esbravejando contra ele, mas estariam adorando a ele em espírito e em verdade para todos sempre. Era isso que motivava Jesus para continuar na sala dos horrores. Então eu te convido a entrar, a observar esta sala. E a primeira coisa que fizeram com Jesus, a primeira coisa que fizeram com Jesus ali, a Bíblia diz, no versículo 28 que eu li para os irmãos, que tiraram as suas roupas. Por costume, o judeu tinha duas vestimentas. Eles chamavam a primeira de túnica interior, que era uma roupa mais fina, e eles também tinham a túnica exterior. Essa túnica exterior era uma túnica de grande valor, uma túnica muito popular entre eles. Eles tiram então a roupa de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus fica nu. Qual dos senhores aqui, qual das senhoras gostariam de ficar nu em público? Nós sabemos o quanto o fato de estar nu nos expõe. Ninguém gosta de estar nu. O senhor, a senhora trabalha,
arduamente durante o dia para quê? Para dar vestimenta aos seus filhos. Porque a nudez, ela expõe, a nudez nos envergonha. Não existe situação mais constrangedora para uma pessoa do que estar nu, ficar nu diante de alguém. Nós lembramos muito bem de Adão. Quando Adão no Éden, capítulo 3 de Gênesis, percebeu que estava nu, qual foi a primeira reação dele? Foi cozer folhas de figueira, tapar a sua nudez, e se escondeu diante de Deus. Quando Deus vem falar com Adão, o que Adão diz? Deus, eu fiquei envergonhado pela minha nudez e me escondi do Senhor. Então, desde o primeiro homem, a nudez já nos constrange, a nudez já nos intimida, a nudez sempre é um atrapalho. Então agora perceba, entre comigo nessa sala e veja Jesus nu perante os soldados, nu perante as pessoas, nu perante aquela multidão de pessoas que estavam ali. A nudez constrange, a nudez nos tira a paz, a nudez nos tira a paciência. Jesus passou pela nudez. Sabe por que Cristo passa pela nudez? Para poder dar à sua igreja vestes, para poder dar à sua igreja vestimentas, para a sua igreja estar vestida diante de Deus e não passar pela nudez. Nós sabemos, meus irmãos, que enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos em guerra. Você sabe, você passa por lutas constantes, guerras constantes, lutas espirituais, lutas constantes. Para essas guerras, Cristo já nos deu a vestimenta, Cristo já nos deu a veste para vivermos nesse mundo. Você se lembra o que Paulo nos deixou escrito em Efésios capítulo 6? Cristo se fez nu para nos dar a armadura de Deus, para passarmos pelas guerras espirituais desse mundo. E Paulo diz que Deus nos deu a armadura, Deus nos deu os lombos cingidos com a verdade, Deus nos dá a couraça da justiça, Deus coloca nos nossos pés o calçado do evangelho, Deus nos dá o escudo da fé, Deus nos dá o capacete da salvação e empunha nas nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos vestidos, Cristo se fez nu para que nós estivéssemos armados. Mas nós sabemos que essa guerra vai acabar. Nós sabemos, você sabe que um dia você vai para o céu. E quando nós irmos para o céu, nós vamos tirar essas vestes e trocar por outras vestes. E eu me lembro quando João viu a noiva do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. João vê a visão da noiva, a noiva de Cristo nas bodas do Cordeiro. E João viu as vestes, João viu a roupa, e João disse que essa roupa era de linho fino, puro e resplandecente. Hoje você se veste de armadura, para o céu você subirá com uma veste fina, pura, resplandecente, mas tudo isso foi possível, porque o Cristo de Deus se despiu para que você estivesse vestido, e hoje você não precisa mais estar envergonhado, você não precisa mais estar envergonhado como Adão diante de Deus, você pode se apresentar diante de Deus, vestido para adorar em espírito e em verdade. Agora vamos continuar a entrar nessa sala do sofrimento. Após deixarem Cristo nu, deram para Jesus um manto escarlate. O que era o manto escarlate? Era uma túnica popular do vestiário. Era uma túnica. Essa peça era de um bom valor comercial. As pessoas mais abastadas, as pessoas mais ricas, expunham uma túnica como essa. Geralmente elas eram de cores fortes, de cores que reluziam diante das pessoas. Essa túnica era como o nosso sobretudo, o nosso paletó que a gente usa.
Assim era a túnica para eles. Após Jesus ficar nu, então vem o soldado e coloca um manto como esse, uma túnica dessa em Jesus. Era uma túnica comprida, um manto comprido, querendo simbolizar um manto de um rei. E a Bíblia diz que a cor desse manto, desta capa, era uma cor brilhante, e a Bíblia diz que era a cor de escarlate. João diz que a cor era púrpura. Existe muita dificuldade nas traduções da Bíblia em definir. Os povos antigos não tinham muitas definições de cores, mas era um manto escarlate. O que era escarlate? A escarlate era um vermelho vivo, um vermelho forte, como esse vermelho que nós temos aqui decorando a igreja. Essa era a cor escarlate. E era desse vermelho que estava esse manto que Jesus vestia. Sabe como que eles produziam essa cor vermelha? Hoje, claro, nós temos muitos equipamentos, nós temos a tinturaria avançada, produtos químicos que faz milhares de tonalidades, milhares de cores. Mas naquele tempo, para eles extrair essa cor vermelha, essa escarlate, esse vermelho vivo, eles precisavam de uma árvore específica, e eles iam nessa árvore e colhiam um verme, um inseto. E esse inseto era amassado, era posto no sol, quando ele secava, ele virava um pó. Depois que ele era amassado, depois que ele era triturado, depois que ele era exposto ao sol, que ficava somente em pó, então se tingia e saía dali a cor vermelha escura, a cor escarlata. Era desse verme. E Jesus estava vestido dessa escarlata naquela sala, e escarnecido. Eu posso me lembrar das palavras do salmista Davi, no Salmo de número 22, um salmo extraordinário, que fala dos sofrimentos de Jesus na cruz. Quando Davi, relatando, ele diz no versículo 6 do Salmo 22, ele diz assim: eu me sentia como um verme. Para Jesus se vestir da escarlata, era preciso ele escolher esse verme, moer esse verme, triturar esse verme. E agora os horrores do Messias, no Salmo 22, vem e diz que Jesus se sentia como um verme. E o que faziam com esse verme? Trituravam, esmagavam, amassavam esse verme. O que Jesus passou na cruz? Jesus foi amassado. Jesus foi triturado. Se sentiu como um verme porque estava recebendo o peso do pecado. Mas ele foi amassado e foi moído. Você se lembra o que Isaías, no capítulo 53, disse? O profeta abriu a sua boca e disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido do Senhor e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Assim como um verme, Jesus foi moído, foi oprimido, para que você estivesse aqui essa noite. E agora sabe qual é o mais lindo? Sabe qual é a boa notícia da Bíblia? Sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que Jesus se veste de escarlata, se veste de vermelho. E Isaías vem para nós e diz, no capítulo 1, versículo 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Sabe qual é a boa notícia para a sua vida esta noite?
é que Jesus se veste de escarlata, se veste de vermelho, morre, passa pela moedura, passa pelas transgressões, passa pelo sofrimento, para que você estivesse vestido, mas não com vestes de pecado, mas estivesse aqui essa noite branco como a neve. Sabe o que a Bíblia nos diz? Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 4 de Apocalipse? O que vencer será vestido de vestiduras brancas. Você estava vermelho, você estava sujo pelo pecado, mas Ele tomou isso por Ele. Ele tomou isso para si. Ele foi moído, Ele sofreu para que você estivesse branco. Para que você estivesse branco. Para que você estivesse branco diante de Deus. Assim é a sua vida longe de Cristo. A nossa vida longe de Jesus é suja. A nossa vida longe de Cristo é imunda. A nossa vida longe de Cristo é de transgressão, é de sujeira. Mas a nossa vida com Cristo é de pureza. A nossa vida com Cristo é de santidade. A nossa vida com Cristo, estamos brancos diante dEle. Por causa do seu sangue. Agora continuamos entrando na sala. A sala do sofrimento. O meigo Salvador. O nosso Senhor. E vamos ver que dão para Ele uma coroa de espinhos. Tiram as vestes dele, dão um manto escarlata, e agora colocam sobre a sua cabeça uma coroa. Todo rei, você sabe que tem uma coroa. Qual rei, qual soberano que não tem a sua coroa linda, de ouro, adornada com pedras preciosas, uma coroa muito valiosa? Agora Jesus, o nosso Salvador, recebe uma coroa também, mas a sua coroa era de espinhos. A coroa que nós conhecemos pelos quadros, a coroa tradicional, é uma coroa como um anel, que toca somente essa parte aqui da cabeça. Mas a coroa que deram para Jesus era como um chapéu, ela tapou todo o seu crânio, toda a sua cabeça, não fez somente a volta, a coroa tapou toda a sua cabeça. Os espinhos da coroa, elas tinham de 3 a 5 centímetros. E os espinhos, eles foram tirados provavelmente de uma planta da Arábia chamada nábaque. Essa planta tem ramos flexíveis que podem ser entrelaçados. Confeccionaram então essa coroa e colocaram sobre a sua cabeça. E você sabe que Jesus já estava exposto à dor dos açoites. E quando a coroa então é colocada, é posicionada no seu crânio, na sua cabeça, você sabe que os vasos capilares, eles são muito fáceis de sangrar. Essa parte do corpo, ela é muito sensível. Então, logo a coroa sentou, já começou a sangrar. E para aprofundar o sofrimento, a Bíblia diz que eles pegavam um pedaço de pau e batiam em cima da coroa, fazendo com que os espinhos entrassem mais ainda. E o sangue jorrava mais. A dor era descomunal, a dor era terrível. Jesus estava passando por isso, pela dor dos espinhos. A sala dos horrores está nos revelando que o nosso Senhor estava sofrendo a dor dos espinhos. Você se lembra a primeira vez que os espinhos apareceram na Bíblia? Você se lembra o porquê que os espinhos apareceram na Bíblia? Você se lembra qual foram as razões dos espinhos surgirem? Logo após Adão e Eva pecar,
Deus vem e traz algumas ações, algumas reações do pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, dá a palavra direta para Adão, dizendo: Adão, maldita será a terra. A terra, Adão, vai produzir agora espinhos. Primeira vez que os espinhos aparecem. Agora surgiram na terra os espinhos, como maldição pelo pecado, como consequência pelo erro, pela transgressão de Adão e Eva. Eles agora aprenderiam a conviver com os espinhos. Toda vez que eles plantavam, os espinhos eles surgiram. Toda vez que eles cultivavam a terra, os espinhos apareciam. Todas as vezes que eles mantinham alguma coisa em contato com a terra, com a natureza, eles viam os espinhos. E cada vez que o espinho furava Adão, prejudicava a sua colheita, prejudicava a plantação, Adão lembrava do pecado. Cada vez que o espinho furava ele lembrava: pequei, pequei, pequei. O espinho vinha para lembrar-lhe da condenação do pecado. Agora eu me alegro esta noite, e você pode se alegrar esta noite, porque o nosso Senhor Jesus decidiu, com muita coragem e amor pela minha vida e pela sua, naquela sala, na sala dos horrores, tomar sobre ele os espinhos. Ele disse: pode deixar sobre mim, eu vou levar pela humanidade a dor, eu vou levar os espinhos, eu vou levar sobre mim a condenação do pecado, pode deixar que eu vou levar sobre mim os espinhos. Jesus, Ele é o nosso Salvador por excelência. Ele levou sobre Ele toda a condenação do pecado. Ele levou os espinhos sobre a cabeça dele. Mas sabe o que é mais lindo? Que enquanto Cristo leva sobre Ele a coroa dos espinhos, Cristo dá de presente para aquele que lhe aceita, que lhe recebe, também uma coroa. Aquele que crê na sua salvação, aquele que crê no seu sofrimento, aquele que crê no que Ele passou na cruz, também recebe uma coroa. Coroa de espinhos? Não, a coroa de espinhos Ele levou sobre Ele. O apóstolo Paulo abriu a sua boca a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 8, e ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus adverte a igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É por isso que você pode sair daqui essa noite feliz, porque Cristo levou sobre Ele a coroa dos espinhos, mas sobre a nossa cabeça está reluzindo, está brilhando a coroa da salvação. E é por ela que nós temos que prezar todos os dias. É por ela que nós temos que levantar a nossa cabeça. É por ela que você tem que servir a Cristo com alegria. É por ela que você tem que correr. É por ela que você tem que batalhar. Cristo levou aos espinhos para que a coroa da salvação estivesse na sua cabeça. E você vai levar essa coroa até chegar no céu, aonde você vai agradecer a Ele. Obrigado, Senhor. Levaste os espinhos, mas a coroa da salvação tu me deste, está aqui, Senhor. Aleluia. Agora, para nós encerrarmos a sala dos horrores, a sala do sofrimento de Cristo, do nosso Rei, Jesus recebe também uma cana. O que era essa cana? Uma vara, um pedaço de madeira. Jesus recebe.
Essa vara tinha o sentido de representar o cetro de um rei, porque o rei tem a sua capa brilhante, o rei tem a sua coroa, e todo rei tem o seu cetro. Qual rei que não possui o seu cetro de ouro, o seu cetro brilhante? Todo rei possui. O cetro, símbolo da sua legislação. O cetro é o símbolo da sua autoridade. Cetro, símbolo do seu governo. Dão um cetro para Jesus também. Mas esse cetro não era de ouro, nem de prata. Esse cetro não valia nada. Esse cetro era um pedaço de pau. Uma vara. Desprezível vara. E com essa vara, colocaram na mão dele. E juntamente com os cuspes, com os palavrões, com a coroa que feria o seu rosto, Jesus, o teu Senhor, era zombado naquela sala. Como dói nós pensarmos na imagem de vermos Jesus com aquela vara na mão. Como nos dói ver Jesus com aquele cetro na mão passando pelaquela zombaria. Agora, nós podemos nos alegrar quando nós vamos ver a visão que João teve no Apocalipse. Jesus já estava ressurreto. Jesus já havia morrido, já estava agora vivo para todo sempre. E João vai ver Jesus. Jesus não estava agora nu, mas estava com uma veste resplandecente. Jesus não estava agora com a sua veste suja, mas Jesus estava com a sua veste pura. Jesus não estava agora com as chagas, com a dor que lhe feriam na cruz, mas Jesus estava agora com seu corpo glorificado. João vê que milhares e milhares estavam seguindo ele. Jesus vê que a sua veste estava salpicada de sangue. Jesus vê que na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. João vê tudo isso, mas João também viu a sua mão. E quando João viu a mão do Senhor, ele diz assim: eu vi na mão dele uma vara. Que vara era essa, João? Essa vara era a vara de ferro. E eu via que com esta vara ele regia as nações. Deram para Jesus uma vara de pau. Deram para Jesus um desprezível pedaço de pau. Mas Jesus estava agora com uma vara de ferro, mandando nas nações. Esse é o Cristo que você serve, meu irmão. Esse é o Cristo que você veio essa noite ouvir a sua palavra e glorificar a Ele. Aqueles soldados não sabiam que Ele era o rei, mas você sabe que na sua mão está o cetro que rege as nações. Eu posso me alegrar essa noite, sabe por quê, pastor Ferreira? Porque quem manda nas nações, quem manda neste mundo, quem manda nas coisas, não é os príncipes, não são os governadores, não são as pessoas famosas, as pessoas influentes. O cetro que rege as nações está nas mãos do nosso Senhor. É Ele que manda em tudo, é Ele que manda nas coisas, é Ele que rege a sua vida, é Ele que rege o meu coração, é Ele que rege a minha família, é Ele que rege a sua família, é Ele que rege a nossa igreja, é Ele que rege o seu futuro. Você pode descansar essa noite, você pode dormir sossegado, porque Ele está regindo a sua vida, Ele está comandando o seu futuro, Ele está comandando a sua vida. Pode ficar sossegado que o cetro está nas mãos dEle, e é um cetro de ferro que comanda todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Quantos reis nós temos, irmãos?
muitos reis, mas são reis específicos, não é verdade? Nós temos o rei da música, Roberto Carlos. Nós temos o rei do futebol, Pelé. Nós temos a suposta rainha dos baixinhos, Xuxa. Nós temos os padroeiros, as padroeiras. Nós temos o rei do pop, né, que morreu, Michael Jackson. Nós temos a rainha do axé, Ivete Sangalo. E assim por diante, cada coisa específica elege um rei. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, e nas suas mãos está não uma cana, um pedaço de pau, mas a vara de ferro. Ele não é rei de uma coisa específica. O nosso Senhor é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Antes dele nascer, ele já era o rei. Antes dele nascer do ventre de Maria, o cetro já estava na sua mão. O anjo disse: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o trono da casa de Davi será dele. Antes de nascer, ele já era o nosso rei. Jesus poderia naquela sala, meus irmãos, chamar milhares e milhares de anjos e fulminar aqueles soldados. Jesus poderia, num estalar de dedos, num pensamento, chamar todo o seu exército de anjos e fulminar todos os soldados que lhe batiam e lhe cuspiam. Mas o nosso rei é um rei humilde, é o rei sofredor. O nosso rei é o rei que decidiu sofrer por você, sofrer por mim, sofrer pela sua família. O nosso rei poderia chamar seus milhares de milhares, mas ele decidiu passar pela sala do sofrimento, chegar à cruz, para que você pudesse hoje estar louvando o nome dele. Vamos nos pôr de pé. E eu não sei você, mas eu sinto esta noite a alegria da salvação. Aquela sala que era para ser a sala do escárnio, aquela sala que era para ser uma sala de deboche, para debocharem de Jesus, se torna a sala da nossa redenção. Aquela sala que era para ser a sala que iria escarnecer de Cristo, passa a ser a sala que nos traz o perdão dos nossos pecados. Ele é o rei da sua vida. Que a sua vida esteja sendo regida todos os dias, todos os momentos por esse rei. Que ele esteja no controle da sua família, que ele esteja no centro das suas atitudes, da sua empresa, que ele esteja sendo o rei, o centro do seu futuro. Que a sua veste sempre esteja branca. Meu irmão, minha irmã, que a sua veste sempre esteja branca diante de Cristo. Porque ele foi moído, ele se sentiu como um verme sofrendo pelo pecado, para que você estivesse vestido de branco. Que nada esteja manchando as suas vestes diante de Cristo. Que nada esteja sujando as suas vestes diante de Cristo, porque o sangue dele te purificou de todo pecado. Ele, como um verme, se esvaziou, e o dia que você resolveu aceitar a ele, a sua vida foi purificada, a sua vida foi lavada pelo sangue dele. Que você não permita que nada manche, que nada suje as suas vestes. Essa coroa que ele recebeu,
a coroa dos espinhos, Ele te deu a coroa da salvação. Você pode se alegrar esta noite. Ele pode te dar tantas coisas. Cristo te presenteia com tantas coisas: um lar feliz, um carro bom. Ele pode te dar uma casa boa. Cristo te pode te libertar da depressão. Cristo te dá saúde. Cristo nos dá tantas coisas que não podemos contar quantas benesses Cristo nos dá. Mas nada se compara com a coroa que Ele te deu. Se alegre com este presente. Nada pode se comparar com o que está na sua cabeça, a coroa da salvação. Ele tomou os espinhos e te deu a salvação para você preservar, cuidar. Nada se compara com esse presente. Eu quero que você esta noite diga algo para Ele. Se você diga uma palavra de ânimo, diga uma palavra de alegria a Ele, diga uma palavra de contentamento, diga o quanto você é grato, diga o quanto você é feliz, diga o quanto você é contente, diga o quanto você está grato por aquilo que Ele lhe fez. Senhor, nós te louvamos esta noite. A nossa alma, Senhor, rejubila em Ti. A nossa alma, Senhor, engrandece a Tua face. A nossa alma, Senhor, engrandece a Tua presença. Senhor, esta noite nós lembramos de tudo aquilo que Tu nos fez. Essa noite, Senhor, nós nos recordamos de quão grande é, Senhor, a salvação que tem nos alcançado. Senhor, essa sala, Senhor, que Tu passaste, Senhor, essa sala, Senhor, que antecede a Tua cruz, essa sala, Senhor, que Te introduziu, a cruz, Senhor, que nos liberta, a cruz que nos salva, Senhor. Nós queremos dizer a Ti essa noite que somos gratos, Senhor, que a nossa alma Te louva por tudo que Tu nos deu. Senhor, nos ensina a termos a alegria da salvação. Nos ensina, Senhor, a purificarmos as nossas vestes todos os dias. Nos ensina, Senhor, a preservar a coroa que nos foi dada, Senhor, até o grande dia. Senhor, nos ensina a entender, Senhor, o quanto Tu foi moído por nós. Senhor, nos dá um coração grato a Ti. Nós louvamos a Ti por tudo, Senhor. Amém.